Alô, meus amigos e minhas amigas! Estamos juntos aqui em nossa programação, aqui no nosso pós-jogo, aqui do Conversas de Torcedor. E a propósito, já se inscreveu no nosso canal do YouTube? Ainda não? Então se inscreva, gente. Se inscreva no nosso canal do YouTube, ativando o sininho de notificações, também compartilhando para a galera os nossos conteúdos e deixando o seu like, que ajuda demais do nosso crescimento do canal do YouTube e fortalecendo o nosso trabalho, é claro, com certeza. E também acompanhando e seguindo o Conversas de Torcedor pelo Facebook e no Instagram, @Conversas de Torcedor. E lembre-se, terças e quintas estamos juntos no Conversas de Torcedor Notícias, sempre com um resumo das principais notícias do seu clube do coração, às 18 horas. E ainda temos aí o Conversas de Torcedor, aos sábados, é claro, a partir das 11 da manhã, sempre pela rádio NSC, Rádio Nossa Senhora de Copacabana, 98.7 FM, a onda que chega ao seu coração. Acompanhando pela Dial 98.7 FM, também pelo site radionsc.com e também pela Rádiosnet, tá bom? Vamos falar aqui no nosso pós-jogo o que aconteceu com o Botafogo. Meus amigos e minhas amigas, o que aconteceu? O Botafogo estava vencendo de 2-0 com os gols de Tiquinho e do Luiz Henrique. Depois do segundo tempo, baixou a intensidade do Botafogo e aí o Atlético venceu, né, com certeza, de uma maneira tão avassaladora que virou o jogo, assim, empatou o jogo em 6 minutos e no final da partida virou o jogo. 3-2 para o Atlético do Paraná, né? Os gols do Atlético foram de Vitor Roque, gol de Vitor Bueno e também do Fernandinho, marcaram os gols para a equipe do Paraná. E teremos aqui o segundo jogo no dia 30 de maio, lá no estádio Newton Santos. Esse jogo vai acontecer no dia 30 de maio, o segundo jogo das oitavas de final da Copa do Brasil. Um gol de diferença, um gol do Botafogo, o placar simples, é claro. O Botafogo, se ganhar o jogo, né, por um gol, por 1-0, leva a decisão para os pênaltis. Por 2 de diferença, se classifica para as quartas de finais da competição. Vamos falar aqui, meus amigos, vamos tirar isso a limpo do jogo que aconteceu, porque, principalmente no primeiro tempo, meus amigos, porque a gente sabe, né? Porque o jogo no estádio da Arena da Baixada, um confronto aí, né? Para enfrentar contra o Atlético do Paraná, é sempre complicado, né? É sempre muito complicado. E o time do Botafogo, dos primeiros minutos de partida, né, que tomou esse conhecimento que seria difícil, né? Seria muito complicado, né? Seria difícil porque o Atlético tem um retrospecto muito bom, venceu no último jogo contra a equipe do Coritiba, no clássico contra o Coritiba, 3-2, um jogo emocionante, que teve a virada do Atlético, a virada histórica do Atlético contra o Coritiba, né? E isso acabou representando isso. E no último jogo o Botafogo perdeu de virada por 2-1 contra o Goiás, no Campeonato Brasileiro, e de indícios de um jogo muito disputado, certo? E aí, no primeiro lance do jogo, teve um suposto pênalti do Di Plácido em cima do jogador, do jogador Vitor Roque, né? E o árbitro, o Leandro Pedro Voaden, não assinalou, né? Que teve problemas com a comunicação, e aí teve que chamar, e teve aí no VAR, né? No comando aí do Daniel Nobre Bins, do Rio Grande do Sul, e aí não validou esse gol. E o Atlético Paranaense não abriu mão de não abriu mão de estar no ataque, né, para tentar conseguir um resultado positivo, né? E o Atlético teve grandes chances de conseguir fazer o gol, entre eles aí das chances, né, que até também dentro de um jogo tão disputado, entre eles aqui com o Fernandinho, né, que conseguindo esse espaço, né, com o Fernandinho na roubada de bola, no campo de ataque, ele se viu para o Pablo, nesse lance aí, que limpou e chutou rasteiro para fora, né? O lance de perigo também teve alguns cruzamentos que foram rebatidos, teve desarmes, por exemplo, aí do lance do Botafogo, que chegou aí, né, ou melhor dizendo, primeiramente com o Atlético, que chegou com o perigo com o Kelvin, que levantou na área, mas o Cuesta tirou.
Também no lado do Botafogo teve pela ponta direita o cruzamento do Júnior Santos. Zé Ivaldo teve o corte, já tirou, né? Melhor dizendo aí, fez o corte, né? Melhor dizendo aí, fez o corte. E também, né? O Cuesta de novo, né? Teve o desarme aí para conseguir, né? Porque o Canóbio fez o cruzamento, tirou aí, porque o Atlético, naquele momento, era melhor. Teve a situação de tomando as rédeas da partida, né? Jogando, tendo o condicionamento por dentro, por dentro, e as jogadas acontecem pelos lados, né? Então aconteceu isso com o Fernando na ponta esquerda e também com o Kelvin na ponta direita, certo? E o Botafogo, né, muito tentando conseguir se fechar, tentando conseguir fazer uma marcação forte, e o Atlético do Paraná chegando com perigo, inclusive com grandes chances, né? Inclusive também com o lance do Atlético, o Atlético que teve aí, o time do Atlético teve aí nas decisões também, que isso foi aí de uma, acho que foi, isso foi por uma defesa, né? Por uma defesa aí que ele fez, ou melhor dizendo, passou muito perto do gol do Lucas Perry, isso foi aos 18 minutos, que o Vitor Roque recebeu, né, na entrada da área, passa pelo Gabriel Pires, né, e chuta chuta forte de direita, né, e a bola passou à esquerda do goleiro Lucas Perry e assustou, né, o goleiro Lucas Perry na equipe do Botafogo. Então, a equipe do Atlético tendo aí as jogadas pelas pontas, porque a equipe do Botafogo, no primeiro tempo, tentou trocar passes para tentar equilibrar o jogo, né, no campo de ataque, para tentar conseguir melhorar e tentar equilibrar a partida, porque no jogo como este, precisando conseguir um resultado, e tivemos aqui algumas chances do Botafogo, inclusive, tivemos algumas chances do Botafogo, uma delas foi com o Tiquinho, que teve aí o chute, né, da primeira finalização do Botafogo no jogo. Isso foi aos 13, né, o atacante cortou para dentro, para a esquerda, pela esquerda, e chutou por cima do gol. Então a equipe do Botafogo teve as dificuldades, também teve algumas chances de gol. O Thiago Heleno fez o desarme depois que o Júnior Santos partiu para cima em uma jogada individual, driblou os três e deixou o Fernando no chão e cruzou. E aí não teve sucesso. E aí o time do Botafogo, isso foi aos 17 minutos de jogo na etapa inicial no estádio na Arena da Baixada. Então, a equipe do Atlético tendo mais jogadas, tendo mais finalizações e mais de uma maneira perigosa na partida, que o Botafogo tentando se acalmar mais para trocar passes, que a linha principal do Botafogo é botar a bola no chão, colocando a bola no chão, rolar mais a bola e procurar mais o jogo. E sem afobação, porque o time do Botafogo tentando realizar as jogadas ali. E a equipe do Atlético, já disse, não abria mão de ir para o ataque, fazer as jogadas e buscar a vitória. Logicamente que até porque o Atlético sempre fez isso, né, durante todos os jogos, né, inclusive. Então, todos os jogos não, durante os jogos, né, que teve o último jogo contra o Curitiba, que acabou tendo uma representatividade, uma vitória maiúscula, uma vitória histórica contra o Curitiba. Teve também do lance pela direita com o Canóbio, né, que abriu para o Kelvin e que cruzou, né, de primeira, e Adrielso sobe mais do que o Vitor Roque e coloca para escanteio. De perigo na equipe do time do Atlético. E também pela esquerda, com o Fernandinho aos 33. Cruzou na área, Pablo domina, reclama de toque de mão, mas a bola bate na barriga e segue o jogo. E aí ninguém esperava por isso, foram os gols do Botafogo. A equipe do Botafogo fez o gol pro atleticano, que não esperava. Pô, o time do Atlético teve mais perigo, chegou mais perto do primeiro gol, coisa e tal. Né? O Vitor Roque teve chance de abrir o marcador, né, no chute de fora da área, assim, tentando conseguir, chutou no canto esquerdo do goleiro Lucas Perry, tal. Isso foi aos 18, logicamente.
né? Mas o Botafogo abriu a contagem aos 38. Isso foi 2 minutos de jogo. O Botafogo fez 2 gols em apenas 2 minutos e abrindo vantagem no jogo, né? Seria tranquila para o Botafogo. Tranquila, porque aos 38, a bola pela direita, né? Com o Lucas Fernandes, cobrou o escanteio, Thiago Leno disputa com o Cuesta no desvio e na sobra o Tiquinho Soares, que dominou, ajeitou e colocou no canto, né, do goleiro Bento, indefensavelmente para colocar o primeiro gol no jogo, no Botafogo. E aí, 2 minutos depois, o time do Botafogo fez o segundo. Foi de uma arrancada em velocidade do Tiquinho. O Canóbio tenta fazer o corte e a bola fica com o Luiz Henrique. E para chutar forte, né, o Zé Ivaldo teve um desvio em cima do Zé Ivaldo e enganou o goleiro Bento. E balançou a rede do time do Atlético. Ninguém esperava, nenhum. Assim, os torcedores do Atlético não esperavam por esse motivo. Assim, o time do Botafogo naquele momento foi letal em 2 lances. Foi letal em 2 lances, certo? Foi letal em 2 lances, assim como fez no jogo contra o Flamengo, né? Que teve a letalidade, assim, a coisa letal do jogo. Então, a equipe do Botafogo fez 2-0 porque teve a bola dominada, tentando acalmar mais o jogo, não se afobando na partida no primeiro tempo, porque o time do Atlético foi tudo para o ataque. Ataque, 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 ataque. Isso que o Botafogo precisava precisa de mais tranquilidade no jogo no primeiro tempo. E isso acabou acontecendo. E procurando as chances que precisava. E aí teve 2 lances de gol na equipe do Botafogo, né? E aí, quando veio o intervalo, o Paulo Turra tirou o Kelvin no lugar do Maddson, entrou o Maddson no lugar do Kelvin, mudando aqui, e o Vitor Bueno no lugar do Christian. Aí que vem a situação no segundo tempo. Aí que vem o momento que o Atlético teve na partida. Aí que vem. Porque teve aí nos lances, meus amigos, em que teve aí o time do Atlético teve aí as chances de perigo no início do segundo tempo. Tivemos aí o time do Botafogo tentando conseguir, o Thiago Heleno errou o passe e o Hugo quase fez. E o Hugo, lateral esquerdo do time do Botafogo, avançou, roubou a bola, avançou, mas o zagueiro se recuperou, né? E fez o desarme, né? Em cima do Hugo. Mas a equipe do Atlético foi em cima, foi sob pressão. Por quê? O Botafogo em vantagem, o Botafogo se fechava, né? Porque teve, depois do gol do Atlético, do gol, teve as substituições do Luiz Castro, né? Foi a substituição aí no segundo tempo, mudando o meio de campo, principalmente, porque tirou o Luiz Henrique no lugar para a entrada do Vitor Sá, 3 de uma vez. O Lucas Fernandes para a entrada do Eduardo e o Gabriel Pires na vaga. O Gabriel Pires saiu para a entrada do jogador Marlon Freitas, né? E repito para vocês: Vitor Sá no lugar do Luiz Henrique, Eduardo no lugar do Lucas Fernandes e o Marlon Freitas no lugar do Gabriel Pires. Resultado, né? O time do Botafogo, repito, que estava se fechando todo, ainda mais atrás da linha da bola, né? E tendo a possibilidade dos contra-ataques. E teve o gol do Atlético, lógico. O time do Atlético, lógico, teve o gol, né? Do Marco Blanco de Vitor Bueno, né? O Vitor Bueno, Maddson desviou na primeira trave, né? E o centroavante domina, né? No caso do Vitor Roque, para estufar as redes do goleiro Lucas Perry, empate o primeiro gol do Atlético, Vitor Roque. E ainda o Botafogo tentando se recuperar daquilo que eu falei aqui para vocês, na possibilidade de contra-ataque. Isso não aconteceu. Por quê? O time do Botafogo tentar resolver o lance aí com um chute do Tiquinho na entrada da área, mas o Bento fez uma grande defesa firme.
E aí aconteceu, o time do Botafogo tentando conseguir aí, e o time do Botafogo tomou um gol de empate aos 16, 6 minutos depois, no lance do Vitor Roque, conduz por dentro, toca para o xará, né, o Vitor Bueno, que solta um foguete de perna esquerda, sem chance para o Lucas Perry para fazer o gol. 2-2. E era a oportunidade do Atlético de passar. E a equipe do Atlético, na pressão, na virada no jogo, meus amigos, a equipe do time do Botafogo estava muito atrás da linha da bola, o time do Botafogo. Era visível isso, que o Botafogo, né, com esses jogadores, né, mudou o meio de campo e mudou a intensidade. A intensidade mudou de lado. E era a favor do Atlético Paranaense. E o Botafogo ficava muito mais atrás. E aí teve as chances com o Madison, que chutou por cima do gol, aos 22, depois de uma boa jogada do Canóbio, homenageando pelo Fernando, que fez o cruzamento, né? Que fez o cruzamento, e que já tinha falado no primeiro tempo, inclusive, no primeiro tempo, que o time do Botafogo, na primeira etapa, ficava muito mais atrás no primeiro tempo, que só o Tiquinho só estava na frente. Isso foi na primeira etapa. Agora, o time do Botafogo estava muito mais atrás. Isso é nítido, né? E que a pressão seria ainda maior, né? E que a equipe do time do Atlético vinha pelos lados, nas jogadas pelos lados, com o Fernando e com o Kelvin, que saiu, que saiu aí, o Matos entrou, e o Matson chutou por cima do gol, depois na jogada do Fernando, no cruzamento, que passou por toda a área, inclusive. E aí, no lance seguinte, o Botafogo, tirando na pressão, inclusive, também o Eric entrou na partida do lugar do homenageando. Tivemos aí no jogo as substituições do Atlético, e a equipe do Atlético teve mais pressão, né, com o Canóbio, né, que recebeu na área, chutou em cima do Eduardo. Na sequência, o Eric levantou na área e o Adrielson desarma, né? E também teve nas cobranças de escanteio com o Zé Ivaldo, que escorou e o Pablo chutou para fora. O outro lance também do lance, inclusive, do Vitor Bueno, né, que o Thiago Heleno desviou de cabeça na primeira trave para o Vitor Roque, quase em cima da linha, e o Marlon Freitas estica o pé e faz um desarme, que seria o gol da virada. E o Botafogo tentou resolver, tentando recuperar, né? Tentando conseguir voltar para a partida, né? Um dos lances que tínhamos aí. Então, tentando subir a marcação com o Tiquinho, com o Vitor Sá e com o Eduardo, lá na frente, para atrapalhar a saída de bola do Atlético, mas não conseguia. E também nos lances, inclusive, né, com o Tiquinho Soares partindo para cima na marcação em uma jogada individual, o Matson, deixando o Matson para trás, cruzou rasteiro e a defesa do Atlético fez desarme. E outro lance, com a tabela entre o Di Prácido e o Júnior Santos, pela direita, o atacante pede pênalti, disputa com o Thiago Heleno, que o Voaden mandou seguir. Né? Lógico, o Botafogo não estava bem na segunda etapa. Não estava bem. E aí veio a virada do Atlético, que era né, uma situação de uma tragédia anunciada para o Botafogo. Lógico que aconteceu, o meio de campo não estava criando no segundo tempo, nem o ataque também, e o Atlético virou a partida aos 36 na segunda etapa. Era uma tragédia anunciada para o Botafogo. No cruzamento do Vitor Roque, melhor dizendo, do Vitor Bueno, na medida, o Fernandinho desviou, né, de cabeça na primeira trave e virando para cá sem chance para o goleiro Lucas Perry, virando o jogo para a equipe do Atlético. E a equipe do Botafogo, né, inclusive, tomando essa virada, acusou o golpe, diga-se passagem, com esse terceiro gol do Atlético. Então, o Atlético seguiu no campo de jogo e que eu já falei, que não abria a mão de ir para o ataque e lutar pela vitória, o Atlético. E seguiu no campo de ataque em busca de mais gols, né, com o Fernandinho, tabelando com o Coelho, cruzou para a zaga do Botafogo afastar, né,
O Botafogo tentando segurar como pode para não tomar mais gols, né? Inclusive, né? E o Coelho avançou pela esquerda, o outro lance do Atlético, né? O Coelho avança para a esquerda e tenta o chute e colocado, e o PR bem posicionado fica com a bola. Então, a equipe do time do Botafogo valoriza a posse de bola na reta final, né, para tentar segurar o jogo. O time do Atlético estava com essa intensidade toda para tentar conseguir fazer mais gols. E tentando reagir numa cobrança de escanteio, aos 41, na cobrança a defesa do Atlético impediu que a bola chegasse no Adrielson, né? E também no contra-ataque, nos 3 ataques da equipe do Atlético no final da partida, por exemplo, do Vitor Roque, que fez fila na entrada na área, mas é desarmado por Vitor Sá, Fernandinho fica com a sobra, né? Emenda de primeira para a boa defesa do Lucas Perry. Isso foi aos 43 na segunda etapa. Aos 46, né, que não tirou, né, que não tirou o pé a equipe do time do Atlético, não tirou o pé a equipe do time do Atlético do Paraná, que não tirou o pé, né, que continua lá no ataque, lá continua tentando fazer gols, né, que teve substituição do time do Atlético, entrou o William Bigode no lugar do Pablo, o Alex Santana no lugar do Eric e o Coelho no lugar do Canóbio, né? E aí o time do Atlético teve mais ataques aos 56. O Coelho fez uma boa jogada pela esquerda e cruzou na segunda trave. O William Bigode chega, né, engatilhando o chute aí, ele chutou, né, chega aí, né, chutando, mas o Hugo fez o desarme na hora certa, né, que seria o 4º gol da equipe atleticana, melhor dizendo aí, né? E também o Coelho teve o último lance, né? O Coelho, né, que dominou no peito e partiu para cima, dominou no peito e partiu para cima do jogador de praça, do Júnior Santos também, chutou colocado com perigo, deixando a vantagem, né? Matou no peito o jogador, o Coelho, que principalmente jogou na equipe do Red Bull Bragantino aí, fazendo sucesso no Bragantino, driblando os 2 jogadores, o de braço e o Júnior Santos, e chutou colocado com perigo, né, para fora. Então, meus amigos, eu vou escolher o craque da partida. O craque da partida, né, para esse jogo de ontem. O craque da partida foi o Vitor Bueno, do Atlético Paranaense. Foi decisivo no jogo, entrou no segundo tempo e mudou a história na partida. Mudou a história no jogo, né, e participando dos 3 gols do Atlético. Começou numa cobrança de escanteio que o Matson cabeceou, no desvio, o Vitor Roque fez o primeiro, o gol do Vitor Bueno, né, aos 16, e aos 34 minutos, o cruzamento para o Fernandinho fazer o 3º gol. Então, o craque da partida é o jogador Vitor Bueno, do Atlético Paranaense, o craque da partida de ontem entre Atlético Paranaense e Botafogo. E lembrando que teremos aí o jogo no dia 30 de maio, então o Botafogo precisa reverter o resultado, né, fazendo um gol, né, um resultado simples para levar a decisão pelos pênaltis. Os 2 gols de diferença garantem o time do Botafogo para esta fase de quartas de final da Copa do Brasil. Certo, pessoal? Gente, muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado por estarem com a gente. Meus amigos e minhas amigas, muito obrigado por mais um pós-jogo. E a propósito, ó, se inscreva, compartilhe os nossos vídeos e deixando seu like, que ajuda demais o nosso crescimento do canal do YouTube, e também fortalecendo nosso trabalho aqui no YouTube do Conversas Torcedor. E também acompanhando a nossa programação pelas outras plataformas digitais, nas nossas plataformas digitais, pelo Facebook e no Instagram, @Conversas Torcedor, e ainda também acompanhando o Conversas Torcedor Notícias, sempre com o resumo das principais notícias do seu clube do coração em primeiro lugar, terças e quintas, às 18 horas. E também acompanhando o nosso programa ao vivo, de todo sábado, a partir das 18 horas, ao vivo pela nossa rádio NSC 98.7 FM, a onda que chega ao seu coração, acompanhando pela Dial 98.7 FM, também pelo site radioinsc.com e também pela Rádiosnet. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua companhia, e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso pós-jogo dos Cariocas pelo Campeonato Nacional da Copa do Brasil, do Campeonato Brasileiro, que vai ser nesse final de semana, que nós vamos falar aqui sobre os jogos
do Campeonato Brasileiro. Temos aí o Clássico, temos aí o Fluminense e Botafogo, temos aí o time do Vasco contra o São Paulo, meu amigo, Vasco e São Paulo no Morumbi, meus amigos, vamos acompanhar aí os jogos aí do sábado e também Flamengo e Corinthians, o clássico das multidões, né? E com certeza que nós vamos estar acompanhando esses jogos neste final de semana, tá bom, pessoal? Falou, galera, e até o próximo vídeo aqui no nosso pós-jogo do Conversas Torcedor. Falou, galera, tchau, tchau!